O Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos, levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos em pleno coração do tempo quaresmal, um tempo forte, tempo de nós redobrarmos no pensamento de Deus, tempo de nós redobrarmos na oração, em alguma forma de penitência, tempo de redobrarmos na caridade, que a Igreja chama neste tempo quaresmal com o nome de esmola. Tempo de virmos mais à igreja, participarmos das coisas da nossa igreja, não só na Sexta-feira Santa, mas durante a Quaresma aproximarmos-nos de Deus. Ninguém se aquece longe do calor, pelo contrário, se queremos nos aquecer, devemos procurar a fonte da qual emana o calor. Da mesma forma, não podemos querer o bem, não podemos querer a proteção, a bênção, a conversão longe de Deus. Temos então que nos voltar para Ele. Esse é o convite do tempo litúrgico, é o convite dos textos sagrados que nós ouvimos durante esse tempo, e é também o conteúdo das orações principais da Santa Missa, como nós acabamos de ouvir aqui nesta oração tão simples, mas tão fundamental. Ó Deus, na vossa incansável misericórdia, purificai e protegei a vossa Igreja, governando-a constantemente, pois sem o vosso auxílio, ela não pode salvar-nos. Sem a presença de Deus, não existe salvação. Vamos então fazer isto, aproveitar o tempo santo quaresmal, nos aproximarmos de Deus, retornarmos a Deus. Dizia então que este é o convite da palavra. Hoje nós ouvimos um trecho muito significativo e que nos faz pensar muito na nossa vivência da fé. Aprender a partir da palavra. Jesus está falando aos seus contemporâneos de uma realidade que se chama o tempo presente, o tempo hoje, o tempo que Deus nos dá, para nós tomarmos posse deste tempo favorável. Todo tempo é tempo de salvação,
Deus não escolhe momentos para nos salvar, para nos dar suas graças. Nós é que devemos estar todo o tempo com os braços abertos, as bacias, os baldes, para recolher aquilo que Deus nos dá. Mas o que acontece é que não é assim. Se Deus é constante, nós nem sempre o somos. Muitas vezes somos de veneta. Estamos aí àquilo que nos apraz. Jesus está dizendo isso aos seus contemporâneos. Olhe, no tempo do profeta Elias, tinham muitas viúvas lá, mas ele foi enviado para aquela uma, como dizemos nós paraenses, né? Para aquela uma de Sarepta. Jesus não faz o comentário, mas todos nós sabemos deste episódio do livro dos Reis, que a viúva foi generosa com o profeta. Tinham só um pouquinho de trigo e um pouquinho de óleo. Ela disse: olha, só o que nós temos aqui é isso. Eu vou fazer um pãozinho aqui, eu vou dar um pedaço para o meu filho, depois eu como a outra metade e vamos morrer, porque não temos mais pão. Mas aí ela soube receber o profeta, a bênção, a graça, o acolhimento. Tomou posse daquela oportunidade que Deus estava lhe dando. Então o que ela fez? Repartiu também com o profeta 3 pedaços do pão. Um para o menino, um para ela e um para o profeta Elias. E o que é que diz? Daquele dia em diante, nunca mais faltou trigo na lata dela. Nunca mais faltou azeite no vidro dela. Jesus está dizendo isso para os contemporâneos dele, jogando um chaveco bem forte, mesmo para que eles possam entender. Assim também como no tempo do rei Naamã, haviam muitos leprosos por todo o canto, mas quem acolheu a cura do profeta foi somente Naamã, que era estrangeiro, que era o sírio. Ele soube obedecer a Deus, foi lavar-se lá no córregozinho, meio contrariado, porque lá na terra dele tinham rios caudais, e ele então ia se banhar ali, naquele riozinho. A empregada disse: vá, faça isso. Se ele tivesse mandado o senhor virar carambela, você não ia virar? Pois já que ele mandou ir se banhar ali nesse riozinho, vá se banhar. E ele acolheu, e ele fez, e ele obedeceu, e ele ficou curado. A pele dele ficou como de bebê, totalmente reconstituída. Dizendo isso, Jesus se calou, certo? Para o bom entendedor, meia palavra basta. A carapuça caiu sobre os seus contemporâneos, os fariseus. Ninguém gosta de ouvir a verdade a seu respeito. Dói, mas ela é necessária. Então o que aconteceu? Uma coisa terrível, um horror. Tramaram a morte de Deus. Tentaram contra a vida de Jesus. Se arrumaram para empurrar Jesus lá de cima. O levaram até o mais alto do monte, para que então o pudessem lançar no precipício. Muitas vezes é assim, meus irmãos e irmãs. A verdade de Deus é colocada diante de nós, uma palavra forte da Bíblia, a revelação que alguém faz de nós. Você é mesquinho, você é egoísta, você é mentiroso, você é apegado às coisas materiais, você é materialista, você é um fariseu, você é um hipócrita. E o que a gente então busca fazer? Tirar da nossa frente quem está fazendo uma revelação a nosso respeito. Esse tirar da frente não significa empurrar, significa
muitas vezes, ignorar, tratar mal, nos desligar de quem pensa assim a nosso respeito. Pois fizeram isso com Jesus. Agora, o pior de tudo, o que causa mais reflexão, o que fala mais forte ao nosso coração, é a reação de Jesus. O último versículo do Evangelho. Jesus, mas, contudo, todavia, não obstante, malgrado, o que aconteceu? Passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Quando digo que isto é dramático, isto é terrível, meus irmãos e irmãs, eu quero dizer o seguinte: a obra de Deus vai acontecer, escutemos bem, o projeto de Deus vai se realizar, mesmo que nós nos oponhamos, ainda que nós não queiramos, pior para nós, mas o projeto de Deus vai acontecer. Eu sempre gosto de me lembrar daquele outro episódio da festa que o Senhor preparou e mandou convidar pessoas e cada um apresentou a sua desculpa, dizendo que não podia ir porque casei e tenho que ir para a lua de mel, não posso ir porque comprei um carro, vou ver se ele presta, não posso ir porque comprei um terreno, vou ver se ele é bom. E o dono da festa ficou muito contrariado e deu ordem: vão pelas praças, pelos mercados, debaixo das marquises, pelas ruas, tragam todo mundo que estiver por lá, para que eles venham participar. Mas aqueles que foram convidados e que recusaram, não vão cheirar do meu banquete. Portanto, a festa aconteceu, ainda que aqueles convidados não tenham querido participar. Pois é, meus irmãos e irmãs, a obra de Deus, as coisas de Deus, o plano de Deus vai acontecer, ainda que nós o recusemos. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Eu daria a todos um conselho, que eu quero também que os meus ouvidos ouçam e recolham aqui no meu coração. Vamos nos aliar a Deus, vamos aceitar o convite de Deus. Não é melhor que nós o acolhamos, que nós tomemos posse da graça que Ele quer nos dar? Não é melhor que nós nos associemos para fazer acontecer o projeto dEle? Não é melhor que nós nos aliemos a Deus? Quando a gente não pode com alguém mais forte do que nós, o que é que a gente tem que fazer inteligentemente? Se juntar, se aliar a Ele. Pois é, isso pode acontecer até com alguém que seja malvado, que seja ruim, que não preste. A gente se associa a essa pessoa só para não ser destruídos. Imaginemos então, meus irmãos e irmãs, quanta utilidade é nós nos unirmos, nos aliarmos a Deus, que é bom, que é rico em misericórdia, que nos ama, que quer nosso bem, a nossa felicidade, e cujo reino haverá de acontecer, repito pela 5ª vez, apesar de nós, caso infelizmente queiramos o rejeitarmos. Vamos ficar a favor de Deus, vamos aceitar o convite
para participarmos da festa dele, porque ela vai acontecer. Vamos nos aliar a Deus para que ele possa então realizar e não nos ignore passando adiante no seu caminho. Vamos fazer um instante de silêncio. Não acredito que alguma coisa não vá servir para ficar sentado aqui dentro do coração da gente e nos fazer bem.